Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Hugo pega 2 pênaltis, Corinthians elimina Cruzeiro e vai à final da Copa do Brasil contra o Vasco na quarta-feira. Vamos ver aí a comemoração do Ronaldo, a classificação do Corinthians. O debate promete a alegria, a felicidade, a autoestima elevada de Ronaldo Giovanelli, finalista da Copa do Brasil 2025. O Corinthians eliminou o Cruzeiro e aqui, desse lado, é só alegria, só alegria. Bidu, 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 teteia, bidu, 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 vai legal, do teteia, bidu, 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 teteia. Mais uma final, bem-vinda Renata, e ó, pra desespero de uns e de outros aí, eu acho que vai ser difícil esse ano segurar o Dorival, hein? Olha, Dorival na final. Vocês sabem que eu passei momentos trágicos no futebol este ano. Então eu virei uma pessoa solidária, porque eu entendo a parte ruim da história. E aqui olhando para ele que está muito elegante, um corte impecável, camisa, tudo combinando, a calça perfeita. Mas está fora da Libertadores ou pré-Libertadores e vai jogar a Sul-Americana no ano que vem. Scarbi, tem que encarar a realidade. Bora lá, vida que segue. Bom dia, ânimo se é possível. Tudo bem, Rê? Eu tô agora, eu tô ótima, só profissionalismo. Bem-vindo à Sul-Americana, eu Série achei- B da Libertadores, viu, Bel? Mas você ainda não tá na Libertadores, calma Não, também, você né? está Mas eu vou na falar um negócio, eu Sul-Americana. achei que o ano não tinha como acabar pior. Vai acabar o ano com chance do Ronaldo comemorar mais um título. Vai. Cara, não é possível, meu Jesus Cristo, não é possível. Ele vai comemorar, não é possível que esse cara vai ser campeão de novo esse ano. Não é possível. É assim, é o nível, não é possível, não é possível. Não, eu terminei o Vasco. domingo frustrada por alguns motivos, mas o principal foi que eu imaginei que na hora da classificação teríamos uma narração assim, ó. E não veio! Como assim? Mas o que é isso, Ulisses? Isso é o Tonho, Ulisses, isso é o Tonho. Ele é o herói. Você tem um clube, né, que eu elogiei, porque pra mim fez a melhor campanha no ano do que Palmeiras, São Paulo e Santos. Foi. Não é? Tem gente que acha que tem que ser campeão. Mas os três que eu citei atrás não foram campeões. Então não sei qual é a etapa, qual é a... Então, Ganhou? não foi não, ganhou. Acho que Você falou no programa que o Cruzeiro ia ser campeão? Eu achei que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro. Só pra lembrar, né, Eu achei que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro. Agora, Renata, torcida. É o diferencial, é o Corinthians. A torcida do Corinthians não adianta ficar bravo. Não adianta, cara. Tomou o gol, os caras levantaram, cantaram como se tivesse feito gol. A torcida do Corinthians é algo a ser estudado. O coração dele, Tamanha qualidade. Não é coração, cara. Mas a realidade é que você estava em casa na televisão, estava no estádio, sentindo o clima do jogo. Tanto em BH como aqui. Entendeu? E você fica torcendo contra. E você fica torcendo contra, perdendo seu tempo e não ganhou nada esse ano, né? nada. Então, Já ganhou Conde, a batalha. Não ganhou um Paulista? ganhou sim, o Paulistinha de Vocês têm que vocês. aceitar se Ganhou o adequar a Paulistinha essa de vocês. coisa. Você tem Corinthians também tem que ser que a gente estudado. até brincou, Tem, falou aqui no programa, nossa, mas tá muito corintiano e que já estava prevendo essa chegada à final da Copa do Brasil do Timão, é Marco Aurélio Cunha. Doutor, eu não me engano, seu coração é corintiano. Você tem que entender outra Eu não me coisa. engano. É conhecer futebol. É outra coisa. Eu disse. Gabriel faz um gol de pênalti, você não tá falando isso aí. Coraçãozinho do lado esquerdo. Você no esperava meio do que o peito, Gabi tem lado não esquerdo, gol velho. fizesse o gol? Como é que é? O Gabi não gol? O Gabi não gol, porque eu não admito que um jogador vá bater um pênalti daquela forma. Me Nossa, perdoe. você e o Cicinho Pode estão no ser mesmo... Pode, E eu nem escutei o que ele falou. Não é possível que um Só gol vale o seu, decisivo, enche a pua, estufa a rede. Lance Agora, irregular, hein? você vai dar aquele totozinho? Pelo amor de Deus, me desculpe, eu respeito muito o jogador Lance profissional. irregular. Jogador profissional eu respeito, porque não é fácil ser jogador. Mas não dá para aceitar. Eu já falei e vou falar isso a vida toda. Pênalti não é desafio, é execução. Lance irregular. Por que lance irregular? Não pode recuar a bola pro goleiro, né? Olha como você tá. Soltinho. Quem está ao lado do Ronaldão, não só hoje,
Mas sempre é Chico Garcia. Não. Me inclua fora O dessa aí. semblante, a leveza. Está aqui no programa daquele jeito, feliz, emocionado, Chiquinho. Realmente, boa tarde, mas eu tô até meio constrangido, né? Porque eu achei que eu era o segundo corintiano do programa, mas o Ulisses Chico tá boa. chegou, hein? Você só na boa. Tô até meio envergonhado. Boa, Hugo. Parabéns. Fantasia é Chiquinho. Monstro, é isso. Herói. Pezinho no Corinthians? Não vamos discutir Foi uma isso, tarde não é? animada. Até porque Edu Dracena está duplamente triste. Nem um título pelo Palmeiras, nem um título pelo Cruzeiro. Pelo menos o Santos não caiu, né? Boa tarde, Renata. Quando eu falo, tem que valorizar o Gol da mão lá do Messi. Olha se você aguentar. O Edu falando de arbitragem. Era pra ser expulso, a cotovelada, ninguém fala nada. Parabéns aí ao Corinthians, passou pra final. E outra, já entrega a taça pro Ronaldo. Entrega, pode entregar sim, porque ele já Não vem tá de vice não, comemorando. então, Ele já tá comemorando o título. Aí, Vascaíno. Tá chorando. Chora. Cicinho, e agora? Você tinha gravado o Fluminense na decisão. Ai, tá. E agora, quem Um será o pé campeão gelado, da hein? Copa do Brasil? Você já Pé tem gelado, algum hein, pai? palpite? Palpite? É. É taca do VAR. Ó, não teve o mas teve Bibizinho. Teve Bibi, viu? É Vascão aqui. Mas Bibi não é buzina? Tava abrindo passagem pra chegar É, o gol. claro. Agora, eu não sei como consolar. Porque ele tava todo saidinho semana passada aqui no programa. Cara que tá feliz pela eliminação do Cruzeiro. É o seguinte, Pé frio. o Doutor Galo foi Galo? vice Não, da já vi, Sul-Americana. O Cruzeiro não será vice da Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro, mesmo elogiado, valorizado, um elenco caro, muito cobiçado, não conseguiu superar o Corinthians nas penalidades e muito por Gabigol Everton Guimarães. Muchacho, ânimo, adelante. Então, Renata, Doutor mais uma Galo. vez você não erra, belíssima indumentária, sua figurinista nunca erra e você Desviando o foco. ajuda muito Desviando no o foco. montante de tudo isso. Deixa eu contar uma desvia o coisa pra foco. você, Renata. Eu fico assim, maluco da cabeça com gente descompromissada e gente displicente no ambiente de trabalho, sabe? E o Gabigol ontem, ele foi displicente e descompromissado. Não adianta fazer postagem em rede social pra explicar. Vai na zona mista e fala, cara. Bota a cara. Porque é um desrespeito você dar um pênalti daquele. Um desrespeito. Eu não tô entendendo, tá em choronesa, assim. Não dá pra entender o que ele tá falando. Com os demais jogadores, é absurdo. E gerou, o negócio foi tão complicado, porque gerou a saída do Léo Jardim, hoje pela manhã, informação, e o Tite deve ser anunciado entre hoje e amanhã como novo treinador do Cruzeiro. Vamos ajudar ele, amiguinho. Ô Everton, e o Gabigol? Fica ou não fica? Eu acho muito pouco provável, Renata, que fique. Primeiro porque o torcedor já tá maluco da cabeça, pra não falar outra coisa, né? Porque eu tô proibido de falar palavrão. E aí tem o problema do Gabigol com o Tite, né? Que é um problema desde a época de Flamengo. Tem gente dizendo que já pararam as arestas e tal, mas acho muito pouco provável que o Gabigol consiga ficar no Cruzeiro depois do que aconteceu ontem. O torcedor tá muito incomodado. Acho muito pouco provável que fique. Tem um contrato Chega de choro, né? com o Cruzeiro. Chega de choro também, é. Mas a primeira proposta que chegar, se ele acho que ganha, ele hein? vai e o Cruzeiro libera. E aquela roupa preta e branca, que deixou também o torcedor maluco na saída do estádio do Corinthians, pode ser santista, né? Não, Pode ser que ele esteja indo pra Vila Belmiro. Agora, quem não está na Vila Belmiro e sim em outro lugar, é ele, o maluco, o pirado, doidinho, fora da casa. Oi, cadê você, Capela? Olha lá o que aconteceu. Esse cara aí. Esperando ele super. O Everton, aguentem agora. Já chegou? Cruzeiro deu um Já chegou?
Hein? Já chegou o Super Cruzeiro que me prometeram no começo do ano? Ainda Deu não! chocolate no Só Corinthians, que vem, rapaz, ontem. Então cansei, eu não vou ficar esperando mais sentado. Eu vou esperar deitado, chega. O Ulisses, pô, falou que ia ser campeão. O Ulisses falou que o Cruzeiro ia ser campeão. Calma, Pé frio danado, Garbinho, rapaz. calma, Garbinho, que eu tô fora agora. O cara tava na Série B. Tá falando o quê? Pé frio danado. É o seguinte, tava na Série tem B. presente pra muita gente por aqui, mas tem presente pro Sgarbi também. Sobrou pra mim. Mas antes de você, calma que a sua hora vai chegar. Everton Guimarães, a hora é agora e é sua. Toma. Vai, doutor Galo. Palpites. Como é que é, Rona? Corinthians e Cruzeiro. Everton. 2-1 Cruzeiro. Ué, Pênaltis. e aí? No pênalti, se bobear, fica 1-0, né? Porque os goleiros vão fechar. E o gigante Cássio vai fazer... Aliás, vai fazer o que ele já fez. Vai continuar fazendo história na Arena Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. E o gigante Cássio vai continuar fazendo história na Arena Corinthians. Hugo! Renata, vamos lá. O Cruzeiro ano que vem, ele não vem pra brincar. 8, 7, 6, 5... Ele vem pra... Que gol viu? O monstro no gol, o Hugo! O Corinthians... Rival! Agora, na final! Renata, vamos lá. O Cruzeiro ano que vem, ele não vem pra brincar. E agora, meu irmão mineiro, o que dizer para todos e todas? O que falar neste momento, depois que o Cruzeiro fica na semifinal da Copa do Brasil e era apontado pela maioria como o favorito, inclusive, a ganhar a competição? O cara de choro dele. Que cara de Os tacho, hein? dois favoritos ficaram pelo caminho, né, Renata? Agora tem uma coisa que é importante a gente destacar. Não pode desconsiderar que o bom jogo que o Corinthians fez aqui no Mineirão na semana passada. Ninguém pode desconsiderar. Mas também não dá para desconsiderar o que aconteceu na Arena Corinthians ontem. E eu estou me referindo a... Aqui, o Corinthians jogou melhor, mas venceu com um gol irregular. E ontem, na pior das hipóteses, o André Ramalho precisava ter sido expulso, né? Tô vendo aí um contorcionismo da Tony. Não, porque aquilo ali não era um lance para expulsão, pelo menos para um amarelo. Na sequência, ele fez outra falta para amarelo, ele teria sido expulso. Eu não posso desconsiderar esse tipo de componente numa decisão. Então o Corinthians passou por merecimento, jogou muito bem aqui, ganhou na casa do Cruzeiro, mas ganhou com gol irregular. Ah, mas a arbitragem não viu, o VAR não viu, estranho, né? Mas aconteceu, né? Mas aconteceu. Agora, essa cotovelada do André Ramalho aí, eu tô vendo um contorcionismo. Sabe, a gente falou, não, porque ali ele houve uma disputa de bola, ele larga a bola, cara. Ele larga a bola e mete o cotovelo no rosto do KJ. Se expulsa, ninguém falaria nada, ninguém ia dizer, não, o árbitro meio que se equivocou, foi muito radical na análise, não era para expulsão, era para amarelo, ok, dá um amarelo e na sequência ele fez falta para outro amarelo. E aí ele seria expulso, mas já estava no final do jogo, não adianta, não tem problema. Você joga ali 8, 10 minutos com um a mais, para um time que jogou melhor, que estava vencendo o jogo, convenhamos, né? Eu não vou desconsiderar mesmo. Olha aí, ó, olha isso aí, olha esse lance aí. Aí eu não vou falar de arbitragem, isso é componente do jogo, Não interessa se o Gabigol rebolou para bater pênalti, não interessa o que aconteceu, os Corinthians foi melhor aqui, a arbitragem errou aqui e errou na Arena Corinthians. E não adianta brigar comigo, aí vocês vão brigar com a imagem. Era lance para cotovelada, era para expulsão, não, então era para amarelo, isso aí, então era para o segundo amarelo. E era expulsão. Nem amarelo o árbitro deu, nem amarelo ele deu. E aqui, o gol irregular ficou para alguém que não tinha imagem, 200 câmeras do estádio, e aí teve que ter alguém atrás do gol para mostrar um lance, que o VAR mais uma vez não viu, né? Então, sinceramente, eu reconheço o futebol que o Corinthians jogou, a vitória aqui com gol irregular. O Cruzeiro teve tiveram esses dois lances aí que são componentes do jogo. Eu não vou falar? Claro que eu vou. Então a arbitragem teve participação fundamental
E eu reconheço que o Corinthians passou por merecimento, então legal, parabéns ao Corinthians. Mas a arbitragem teve uma participação fundamental nesses 2 jogos aí. Chega, pô! Nossa senhora, tá eu. Gente, fato é, para resumir toda a história, que a Copa do Brasil tinha 2 favoritos, sim, apontados há muito tempo, Fluminense e Cruzeiro, só que Vasco e Corinthians foram lá em campo e mostraram que tinham condições de chegar à final. Claro que o Cruzeiro vai reclamar desse lance de Minas, tem que reclamar mesmo, do gol de mão do Memphis, é muito claro. Mas ontem o Cruzeiro estava vencendo, estava 2-0, deixou ainda tomar um gol, ficou 2-1, levou para os pênaltis. E aí, gente, quem está na decisão por penalidade sabe que é diferente, não tem garantia nenhuma. Não tem, Chico. Não tem, mas o esforço do Everton em deslegitimar a vitória do Corinthians, a classificação do Corinthians, é inacreditável. A gente vai questionar erro de arbitragem aqui ou não, beleza. Mas pelo amor de Deus, Mas você acha que era para expulsão o lance do Ramalho? Era, do Ramalho era. Mas assim, aí vamos lá no sim, né, do Abel Ferreira. Na final da Libertadores do ano passado, tem um jogador expulso com 1 minuto e o outro time foi campeão. Então não quer dizer erros de arbitragem, a gente comenta aqui. Agora, não foi por isso, né? O Corinthians jogou muito mais que o Cruzeiro no primeiro jogo. No segundo jogo, o segundo tempo foi só do Corinthians, o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo. O segundo tempo, o Corinthians merecia até ter empatado no tempo normal. Mas aí a gente tem que falar de outras coisas aqui e mostrar um dossiê de 5 minutos do porquê o Corinthians está na final. Mas aí que é um divisor de água. Pelo amor de Deus. É um divisor de água do São Paulo. Bom, divisor de água, o primeiro gol do Cruzeiro teve falta no Yuri Alberto. Sério que nós vamos falar de arbitragem hoje aqui? Mas eu vou falar, eu sou São Paulino, todo mundo sabe. Que discursinho chato do Everton, hein? Nossa, mas que choro. Everton, calma aí, Everton, a sua cobrança tem que ser em cima de Gabigol, que não fez o pênalti. Tirar o Jardim, que demorou pra mexer no segundo tempo, quando o time desmoronou em campo. Do Wallace, que errou também. São 4 tempos no jogo interno. São 2 tempos em Minas, 2, claro, aqui em São Paulo. Sim. Dos 4 tempos, o Corinthians jogou muito melhor que o Cruzeiro em 3. Em 3. Ô, louco. Tem o Eu não vou aqui fazer papel de bobo. Dorival Júnior, um cara que aqui muito criticaram e eu defendi. Tá aí, o Dorival é um cara que sabe jogar Copa. O Souza é gigante. Bidu também tem que ser enaltecido. E o Alberto gigante. Esse vai ser o desafio do Fernando Diniz, tentar derrubar um cara que é um expert em Copa do Brasil. Dorival, você conhece até os dedos dele. Você sentiu agora em relação... Agora em relação... Os 2 técnicos foram de São Paulo, Diniz e Dorival. Diniz é fera também. O que chama a atenção é o seguinte, o Dorival, pela primeira vez no ano, ele fez alteração no intervalo de jogo. Ele sempre altera com 15 minutos do segundo tempo. E ele mexeu muito bem no time do Corinthians. Mas também... As peças, lógico, tá perdendo 2-0. Provavelmente eles não tinham condições de 90, muito bem, acho que não. Não, o Carrilho não tinha condição de estar no jogo. A entrada do Garro muda a dinâmica do jogo. Muda a dinâmica, o Garro mudou a dinâmica do jogo. O Corinthians meteu 2 bolas na trave. Coisa que o Leonardo Jardim fez, né, irmão? Uma bicicleta do Bidu, a bola deu na trave. Depois um chute do Bidon, que a bola dá na trave e volta, ele chuta, o Cássio pega. Então o Corinthians teve um volume de jogo avassalador no segundo tempo e merecia até o empate, sim, senhor. Se tivesse expulsado, não tinha nem criado jogada assim. Deixa eu falar pra você, se você nunca ganhou um jogo de futebol com 10 em campo na tua vida, na tua carreira maravilhosa... Então, mas não tem como saber, ele não foi expulso, só pra saber se ganharia ou não ganharia. Eu acho que vai voltar, desculpa, eu acho que vai voltar aquela desculpa de que se jogar tudo nas costas da arbitragem para tirar o foco de quem merece a crítica, de que foi aqueles que erraram feio no campo de jogo. Agora, Edu, sobre o Cruzeiro, o jogo em casa tem que ser lamentado, porque foi uma atuação muito abaixo do Cruzeiro que vimos ao longo de toda a temporada. E esse segundo tempo que o Cruzeiro também resolveu sentar na vantagem, tá 2-0, agora eu vou administrar, e não conseguiu. Pesou muito esse jogo, Renato, principalmente os 45 minutos do primeiro tempo lá em Minas, onde que o Corinthians jogou também muito bem. A gente também não pode aqui só apontar os erros do Cruzeiro, mas o Corinthians soube jogar um jogo importante, pressionado, o Mineirão casa lotada, e o Cruzeiro não fez o resultado. Agora, eu entendo que no segundo tempo aqui, o Leonardo Jardim demorou para mexer. Quando o Dorival coloca o Garro para jogar, o Garro comandou o meio de campo, e não tinha ninguém perto ali para marcá-lo. E aí, um cara com qualidade como o Garro tem, começou a jogar e colocou o Corinthians de novo no jogo. E ele manteve o Bidon, né? Entendeu? Que também tem fazendo a função dele. E aí, quando os dois estão armando o time... E aí, os dois armando, aí tem o Matheus Henrique jogou muito pra mim ontem, mesmo sendo reserva, jogou muito bem ontem. E aí, o Lucas Silva cansou um pouco no segundo tempo. Então, de repente, o Leonardo Jardim, em vez de você fortalecer, ele foi mexer aos 43 do segundo tempo, de repente, para bater pênalti. Eu acho que aí vai uma crítica em cima do trabalho do Leonardo Jardim. Uma crítica que agora fica por aqui, já foi embora, já não é mais técnico do Cruzeiro, abandonou a carreira, parece, não sabemos exatamente. Bom,
YouTube na sequência. Agora as desculpas do Gabigol, aquele pedido de desculpas formal. Ô, Ronaldo. Meu Deus, tá um choro esse programa hoje, hein? Não era a forma que merecíamos acabar o ano depois de uma grande temporada. Obrigado, Nação Azul, pelo apoio incondicional. Assumo minha responsabilidade e meu erro. Tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário. Você tá meio cruzeiro hoje. Mas, ó, eu já falei aqui várias vezes, eu sou fã do Gabigol, da personalidade dele, assim, que é um cara que no Flamengo... Só que, Gabigol, ele tá totalmente longe da Muros realidade. pichados, ó, Esgari. É, com razão, porque... ele, Não tinha goleiro. Posso falar? Não tinha goleiro do outro lado. Não tinha goleiro. Não tinha goleiro. E o Gabigol que errou É impressionante. o pênalti. Não, foi minha mãe que errou o pênalti. O Wallace também errou, rapaz. Tá bom, mas o Gabigol... Gente, o Gabigol é um cara que sempre foi sinônimo de decisão. Sempre bateu bem pênalti. Os melhores batedores de pênalti. É isso, na frente do Gabigol, a impressão que eu tenho é que ele tá totalmente longe da realidade. Não, e o Gabigol, ele pertence a um patamar diferente. Quando você vai para uma decisão de pênaltis, você imagina que o Gabigol ele vai ser protagonista, porque ele já fez isso. Não é a primeira vez que ele tá sendo colocado à prova. E a maneira como ele bateu... Não é possível que ele achou que batendo daquele jeito, o Hugo, que é um exímio pegador de pênaltis, não ia fazer nada. Mas é que, gente, o Gabigol sempre desloca o goleiro. Então ele não precisa chutar forte. A questão é que o Hugo enganou ele no movimento. O Hugo trabalhou com o Gabigol 5 anos no Flamengo. Ó, posso mostrar onde foi que ele errou? 5 anos no Flamengo. Tanto é que o Hugo fala na coletiva. Você entende de goleiro, por acaso? Posso mostrar onde foi que ele errou? O outro lance mostra muito bem o que ele faz. Aqui, ó. Não, outro. Antes. Aquele que mostra ele e o Hugo. Eu vou mostrar pra você onde ele errou. Ele vai até a bola, ó, ele vai olhando pro... Aí parou. Ele tá olhando pro Hugo e aqui, ó. O que arrebentou ele foi o Hugo que fica parado. Sabe por quê? Quando ele chega em cima da bola, dá uma olhada aqui que ele vai soltar. Dá uma olhada como ele tá próximo da bola. Agora, ó lá, ele tá olhando ainda, ó. Ele pega em cima. Mas, Ronaldo, olha o movimento do... Pra poder dar força. Mas olha o movimento do Hugo. Olha o movimento do Hugo. Ele dá uma pisada. E que bom o Hugo dá uma pisada com a perna direita e ele parece que vai cair pro outro lado. Mas quando o Hugo fala o seguinte, ó, eu trabalhei com o Gabigol 5 anos no Flamengo, foi o único jogador que eu não quis ver como ele tá batendo pênalti, eu não precisava. Os outros jogadores, todos eu fui analisar, ver a cobrança de pênalti, que canto batia. Então ele estava acostumado, o Hugo tinha convicção que ele poderia pegar esse pênalti. Vocês acham que essa decisão de final de Copa do Brasil pode ser definida também nos pênaltis? Não. Eu acho que não. Você acha o quê? Mata-mata as coisas se equilibram, gente. Eu acho. Há 2 semanas eu pensava que era bem difícil chegar nesse nível e chegou. Que tristeza. Eu não sei não, hein? Não vai ser no Já centro. pensou, Léo Jardim e Hugo? Eu espero que não, porque eu não aguento mais uma decisão de pênalti. Eu acho que o Corinthians faz um placar bom aqui. Complica a vida do Vasco. Você acha que define aqui em São Paulo e aí quando chega no Rio de Janeiro já pode ter um quesito administração? Pode, eu acredito. Zero chance. Acho que a Em caso do Dorival não tá indo muito bem, não, em caso, hein? Você acha que o Corinthians é melhor do que o Vasco assim? Agora, o Corinthians, claro, tem o apoio incondicional da sua torcida. É um time que jogou muito sério o mata-mata. O desempenho do Corinthians na Copa do Brasil é muito diferente do que foi no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, quando ele é colocado à prova em jogos que são fundamentais, que você precisa fazer o resultado, ele tem aparecido. E alguns jogadores cresceram. Breno Bidon é um deles, o Gustavo Henrique, o próprio Bidu e o goleiro Hugo, que é sempre esse pilar aí na defesa. Mas, Capela, agora é o Vasco da Gama. É outra história, é mais um confronto de 2 jogos e o Vasco, que não ganha um título há muito tempo, vem motivado. Bateu um rival direto, que é o Fluminense, é um time comandado pelo Diniz, Dorival, Diniz. Vai ser interessante essa decisão. Bora, Vascão. Vai ser, e eu vou falar uma coisa, não quero ser cornetado, eu quero começar uma semana leve, tranquila, até porque ontem eu sofri demais, meu coraçãozinho também não aguenta, vai Corinthians, que coisa maravilhosa. Mas pessoal, vem cá, eu quero falar uma coisa, não é para vocês levarem pro coração torcedores corintianos e vascaínos que eu vou falar aqui. Mas se você for analisar, veja só como mata-mata é uma coisa e pontos corridos é totalmente diferente. Vocês já perceberam que em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, os dois... Corinthians e Vasco fizeram quase uma campanha de rebaixamento e os dois estão na final da Copa do Brasil.
2 times desacreditados. Até outro dia, pessoal pedindo pro Fernando Diniz ir embora, que o trabalho era ruim, que o Vasco flertava com rebaixamento. A mesma coisa com o Dorival, o trabalho é ruim, não é bacana, se o Memphis ficar, não fica, o time cai, não cai, o Garro não volta, volta. Então, assim, olha só que loucura. E eu vi muita gente na rede social, eu não tenho nada a ver com isso, mas cada um coloca a sua avaliação e estamos aqui para debater. Mas muita gente entende que a Copa do Brasil desse ano está nivelada por baixo, tecnicamente falando. 2 equipes que oscilaram demais a temporada e chegaram, para mim, merecidamente na final. A gente viu no primeiro jogo Vasco e Fluminense, o Fluminense tirou o pé. E o Thiago Silva, ele falou no primeiro jogo, olha, segundo tempo a gente parou de jogar. Ficamos de bolinha aqui, bolinha ali, bolinha aqui, e aí pagaram, que o futebol não tolera esse tipo de coisa. Então, só para poder fazer um resumo rápido, na minha avaliação, sim, tem favorito. Se a gente fizer o tete-a-tete, o mano a mano, pau a pau, que eu gosto de fazer aqui no programa, vocês vão ver que o time do Corinthians, no papel, é melhor que o Vasco. E coletivamente, para mim também, é melhor que o Vasco. O que quer dizer que o Corinthians será campeão da Copa do Brasil, Renata Fã. Cicinho, você concorda ou discorda? Discordo 100%. É lógico. Se você colocar no papel, o time do Vasco é melhor. O time do Vasco é melhor. E assim, acredito que nessa final o Vasco vai ser campeão. O Corinthians já está respirando por aparelho. O Corinthians acha um resultado, respirando por aparelho. Faz tempo, desde o entregar em casa ontem. Está respirando por aparelho. Desde o o Cruzeiro não forçou um pouquinho mais. Então, o Diniz também sabe como jogar contra o Corinthians. Então, na minha opinião, desconsidera tudo que esse cara aí falou. Corinthians é taca. Corinthians é taca, taca, taca. Soltou o choro continua. Pode continuar se quer chorar mais um pouquinho. Entrega a taça então pro Ronaldo lá. Quer chorar mais um pouquinho. Copa do Brasil é Chora a cor de Drácula. Ronaldo, Copa do Brasil é completamente diferente. Quando São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, ele passou nos pênaltis pelo Sport Recife, perdendo em casa de 3-1. Ele passou, se não me engano, pelo Novo Horizontino, ou Ituano, não lembro mais, né? Mas a Copa do Brasil é outra história, gente. É outra história. Ganha o que tiver mais camisa, o que tiver mais presença no dia, o jogador mais canchado, com mais disposição a disputar um campeonato de verdade, que a Copa do Brasil realmente é um torneio de campeões. Então, doutor, o senhor já ensinou aqui no programa que não se leva o jogo que foi para o próximo. Claro. Agora começa tudo outra vez. Resumindo, claro. O Vasco vai ser campeão. Boa, bora Vascão. Gente, que decisão, Igual hein? o Fluminense. Não vai faltar torcida para nenhum lado, isso é fato, Igual hein? o Fluminense, sim, igual o Fluminense vai passar. Mas tava bem. O Fluminense, na minha opinião, o cansaço físico nos 2 jogos do segundo tempo acabou com o time. Chico, não, imagina só, o Flamengo dominando a temporada, Edu, e de repente o Vascaíno com essa chance de ganhar uma Copa do Brasil e, na sequência, arrecadar muito dinheiro e garantir vaga na Libertadores diretamente do ano que vem. E que chance, né, Renato? Ele tem até mesmo para resgatar também. Ânimo, Edu! Ânimo, foi pra fora, bebê! Até porque a gente vê que há bastante tempo acompanha o sofrimento do torcedor vascaíno, com não tendo dinheiro para contratações, passando por... Acho que nem sei se passou por transfer, mas como dificuldade de contratações. Então, acho que... SAF que não deu certo. SAF que não deu certo. E você vê uma possibilidade de conquista de título faltando 2 jogos, eu acho que dá um ânimo muito grande para a equipe do Vasco. Estou torcendo muito pro Vasco e espero ser. Ulisses, eu já estou ouvindo conversas na rede social, falando dos bastidores, muita gente apontando o Corinthians como favorito para ganhar esse título. Qual é a história para o Vasco da Gama? Qual o discurso que o Diniz tem que se apegar? Como é que ele pode motivar esse Vasco para ganhar o título, não apenas disputar uma final? O problema do Corinthians é que o Corinthians se adapta à maneira do adversário jogar. Tá perguntando do Vasco. Entendeu? E o Diniz vai tentar... E o Diniz, se você deixar eu concluir, na sua falta de experiência como comunicador, e o Diniz vai tentar surpreender... Nossa, o Vasco da Gama. Sabia o time do Corinthians. Ele vai tentar fazer isso aí. O Diniz tem capacidade para isso. Ele é muito bom treinador. E ele é muito estudioso. Muito estudioso. Mas esse é o problema. Estudar o quê do Corinthians? Se o Corinthians joga de acordo com o adversário. O Corinthians pode mudar a maneira dele jogar. Contra o Cruzeiro, o que o Corinthians errou aqui?
Lá contra o Cruzeiro, o Corinthians adiantou um pouco a marcação, não ficou tão dentro da área. Mas para mim o Agora, Cruzeiro, Diniz... o Cruzeiro é um time mais elogiado pelo meio-campo, não é? O meio-campo do Cruzeiro foi protagonista em vários jogos, inclusive contra Flamengo e Palmeiras. Não tem a bola. Só que quando o meio-campo não funcionou lá em Minas, o Corinthians dominou o jogo. Aqui, quando deu espaço, que o Matheus Pereira conseguiu se movimentar e receber bolas já em condição de poder deixar o atacante na cara do gol. Porque lá o que o Corinthians marcou um pouco mais à frente e evitou que essa bola chegasse muito próximo ao gol. Tanto é que você está falando do PSG? Não, do Corinthians. Será que o Corinthians vai estar junto com o PSG lá pra jogar? Do time que tá de férias aí. Ronaldão, pra você o Corinthians é favorito. E se adapta ao adversário. Por que você não concluiu? Vocês têm inveja do Corinthians. Estão de férias. Vocês estão de férias com inveja. O Ronaldo tá constrangido no programa. O Ronaldo tá envergonhado. Foi o que eu vi nos jogos do Parece Corinthians. até que o Corinthians perdeu, velho. Desfraudou o Bandeirão aqui. O Corinthians está na final da Copa do Brasil 2025. Na noite deste domingo, o Timão despachou o Cruzeiro nos pênaltis e, pela 8ª vez em sua história, ganhou o direito de disputar o título do torneio. Em sua galeria de troféus, o Timão tem 3 taças da Copa do Brasil, 1995, 2002 e 2009. E agora vai em busca do tetracampeonato e, consequentemente, da classificação à fase de grupos da Conmebol Libertadores do ano que vem. Com o lugar garantido na final deste ano, o Corinthians empata com o Cruzeiro como o terceiro clube que mais vezes chegou à decisão do torneio mata-mata. O Grêmio é o vice-líder na estatística, com 9 participações na final, e o Flamengo é o primeiro na lista, com 10 decisões no currículo. Nas 2 últimas vezes em que o clube do Parque São Jorge disputou o título da Copa do Brasil, o gosto foi amargo. Em 2018, o Timão perdeu a taça para o Cruzeiro com o jogo decisivo sendo disputado na Neoquímica Arena. 4 anos mais tarde, diante do Flamengo, o Corinthians foi derrotado nos pênaltis no Maracanã. Desta vez, a decisão será contra o Vasco, que eliminou o Fluminense nas cobranças de pênaltis. O jogo de ida, na próxima quarta-feira, será disputado na Neoquímica Arena. A volta, no domingo, no Maracanã.